O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, Feliz Ano Novo ou um novo ano feliz. Vamos para a palavra? Atos, capítulo 17, versículos de 30 a 32. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria ou o tempo da ignorância, o tempo que ignoravam, que desconheciam. Ignorância aqui não no sentido daquele cara bruto, aquele cara chucro, mas no sentido de desconhecer, de não ter entendimento que ninguém pregou para essa pessoa. Mas agora, Deus ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Porque Ele mesmo determinou um dia que julgará o mundo com o rigor de sua justiça por meio do homem, aquele que deu a vida por mim e por ti, o homem que para isso estabeleceu, que Ele destinou. E quanto a isso, Ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Paulo estava pregando lá no Areópago, no meio dos atenienses, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos. Alguns tiraram onda, debocharam, como acontece até nos dias de hoje em algumas igrejas, ainda tirando onda, e outros exclamaram: esse assunto vamos deixar para mais tarde. Sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Muitas vezes, assim como o apóstolo Paulo naquela ocasião em que ele pregava para aquele povo que tinha um profundo conhecimento de religiões, de muitas doutrinas, mas havia um espaço no altar, um Deus desconhecido. E era sobre esse Deus, sobre esse Jesus que Paulo estava falando. E da mesma forma, hoje o cordão foi levantado para isso, irmãos. Para que nós possamos mostrar para vocês que o que a gente ministra, o que a gente prega não é uma religião. Assim como Paulo, ao pregar para aquele Deus desconhecido, ele não estava falando de nenhuma religião. Ele estava falando de um Deus vivo, de um Deus que veio à terra para morrer por cada um de nós. Porque havia um pecado que nos condenava e aquele escrito de dívida estava sendo rasgado, destruído na cruz do Calvário, porque o véu foi rasgado de cima a baixo para que eu e você tivéssemos e tenhamos acesso ao Pai. Portanto, Paulo, ao pregar esse testemunho, ao pregar poder, essa manifestação de graça que ele próprio havia sido experimentado quando perseguindo a igreja, enquanto Saulo de Tarso, depois tornando-se Paulo, ele cheio da presença do Espírito Santo, ele próprio, depois de falar essas palavras, ele se afasta. Muitas vezes a gente tem que fazer o mesmo. A gente tem que se retirar no meio de alguns crentes, porque eles não conseguem entender que nós estamos tentando falar a verdade, para que as pessoas tenham não apenas um feliz ano novo, como é retórico falar em toda a passagem de ano. Eu cansei de ver, de receber e até de enviar mensagens de um feliz ano novo. Mas será que de fato é possível vivermos um ano feliz, verdadeiramente, de maneira tal que seja de acordo com aquilo que Deus tem como promessa para que Ele possa cumprir em cada uma das nossas vidas? Já que Deus não faz acepção de pessoas, por que as coisas têm se repetido, irmão Jairo? Parece que enterraram uma cabeça de boi lá na minha terra, no meu quintal, no meu apartamento, na minha casa, no meu trabalho. Tudo dá errado, eu pulo 7 ondinhas, me visto de branco, abro champanhe, faço todo tipo de ritual, continuo sozinho ou continuo daquele jeito como está meu casamento. A vida não muda, só muda a cronologia, só muda o calendário, mas a vida é a mesma. Essa palavra é para tu começar de fato um 2023 de maneira diferenciada, na dependência do teu Criador. Mas tem um processo, irmão, que tu vai ter que te submeter. Eu lembro uma vez que a minha mãezinha ficou muito triste que o CPF dela havia sido temporariamente suspenso. E ela ficou muito revoltada que ela queria fazer compras, não podia fazer crediário. Por que não me avisaram? E nós, cansados de ouvir, de saber que aquilo tinha sido veiculado não só na internet, como em todos os canais de comunicação, mas ela não via, ela não prestava atenção, ela ligava a televisão só para ver a novela, no respectivo canal. Mas quando dava propaganda, ela trocava de canal, ou saía de frente da TV, e depois quando voltava, nunca assimilava aquela informação. Quando ela veio reclamar para mim: Jairo, o que eu faço agora, mãe? Agora só tem que chegar lá, reclamar e reativar, e mostrar que a senhora não estava atenta, que a senhora passou despercebido. E assim acontece com muitos hoje, alguns até que frequentam a igreja, que muitas vezes veem a
informação, mas não conseguem entendê-la porque não param para ouvir. Como a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, muitas das vezes que as pessoas não compreendem o porquê de não viver experiências novas com Deus, é porque de fato elas não estão prestando atenção naquilo que está sendo informado. E assim, muitos que se dizem cristãos, alguns até chamados de crente, estão entrando ano, saindo ano, sempre em vida repetitiva, como aquela roda de hamster, que não consegue mudar os processos da sua vida. E mesmo Jesus, quando separou os 12 discípulos, ele também teve uma relação particular apenas com 13. Então Deus não está preocupado com quantidade, irmãos. Ele está preocupado com qualidade de pessoas que verdadeiramente se comprometam com a sua obra. Vejam o que fala a palavra em Mateus 22:14. Pois muitos são chamados, poucos os escolhidos. Essa palavra tem um contexto de uma metáfora maravilhosa que Jesus contava acerca de uma festa que ele tinha feito, tinha convidado todo mundo, e aqueles mais abastados desprezaram aquela festa. Não posso ter hoje eu vou para a praia. Dá para vir na reunião? Não é reunião, não, estou confundindo, desculpa. Não, hoje eu não posso, pastor, tem outra coisa mais importante. Assim fizeram com Jesus naquela época. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E Jesus, indignado, irmão, ele obviamente contando sobre a metáfora que o rei havia convidado todo mundo, pediu para os seus servos: faz o seguinte, esquece esse povo que se diz igreja, que se diz especial, os quais eu os considero, mas eles próprios desprezaram a bênção. Chama aqueles que não são, pega mendigo, pega qualquer um de esquina e traga, que é uma ordem. Eu quero abençoá-los essa noite. E Deus vai abençoar muitos desprezados, muitos que poucas vezes tem sido dada importância aqui na terra, porque não entendendo que o evangelho é para aqueles cujo coração simples abrem-se para a palavra de Deus. E Deus quer fazer coisas novas. Observemos, irmãos, que Deus separou através de Jesus Cristo 12 discípulos. Porém, Pedro, Tiago e João, eles que aparecem praticamente em 3 momentos específicos no livro Bíblia: ali na transfiguração, em Mateus 17:1, na ressurreição da filha do meu xará, Jairo, em Marcos capítulo 5, verso 37, e no Getsemane, quando ele sofria, quando Jesus estava ali suando lágrimas de sangue, ele levou os 12 para estarem com ele, mas na verdade aqueles 3 todos pegavam no sono, não poderiam nem esperar mais um segundo, a não ser aquele momento em que Deus desperta eles e já basta. E daqueles 3 ainda teve um que acabou negando ele por 3 vezes, enfim. Há momentos que o próprio Jesus nos ensina que nós não poderemos contar com ninguém. Haverá dores que nós teremos que passar sozinhos. E nem por isso o ano vai ser mau. E nem por isso a tua vida vai deixar de ser feliz. São tribulações que nós teremos que passar, pois cada uma delas tem um propósito. Pois todas as coisas, todas as tribulações, todas as dores, todos os lutos, tudo coopera conjuntamente
para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus aqui fala essa noite, irmãos, que eram 3 que estavam ali o tempo inteiro grudados em Jesus, mas no momento que Jesus mais precisou, não pôde contar sequer com aqueles 3, mostrando assim a exposição da nossa fragilidade quando deliberamos andar sozinhos e não como igreja. Há irmãos que a gente tem dificuldade de estar em comunhão, fazemos reuniões apenas quinzenalmente, mas preferem estar em quaisquer outros lugares e quaisquer outros compromissos, tudo sempre é prioridade. Quando vão agendar uma pastora, já tinha alguma coisa agendada antes, mas não vê que nessa agenda também deveria estar incluído esse encontro, não com uma religião, não com um ministério, não com uma organização, mas ela se sentindo parte de um organismo vivo, ela se sentindo não uma célula, ela se sentindo não uma molécula, ela se sentindo não um átomo, mas sendo membro de um corpo. Ela obviamente faria de tudo para estar presente, mas não consegue, porque não tem ainda a mente madura, a metanoia, a mudança de mente que Paulo fala, não clareou o suficiente para já começar esse ano na presença de Deus. Eu glorifico a Deus pelos irmãos que moram longe, que estão conosco pela internet, porque sabido que Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Tomara a Deus que um dia possamos ir a esses locais e fazer, obviamente, algo grande da parte de Deus, que eu não sei exatamente o modus operandi, mas em tempo oportuno Ele me falou que faria, e fará, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E veja que o apóstolo Paulo fala para o seu servo, para o seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, verso 1, que o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Aquela apostasia vai alcançando tanto pastores quanto ovelhas. Aquela apostasia que faz com que tudo seja mais importante. Pastor, agora janeiro e fevereiro eu vou estar em férias. Por isso que a gente teve que fazer recesso em alguns eventos que a gente faria para não fazer sacrifício de tolo, irmão. Nós não estamos aqui como uma organização religiosa precisando do teu dízimo, da tua oferta, e vamos ficar com o templo aberto que nem em casa de bingo, esperando para ver se alguém vem jogar hoje. Não precisa disso não, porque nós temos um Deus que nos supre em todas as nossas necessidades. Nós deixamos de ganhar, mas você é que pede não estando na presença de Deus. Você é que pede deixando de ser igreja, deixando de ser corpo, porque a Bíblia fala, a palavra de Deus nos fala, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, pode ser estar na casa do pastor, pode ser na sua casa, pode ser em outra cidade, ali ele se fará presente, porque onde 2 ou 3, no mesmo espírito, na mesma koinonia, ali Jesus se faz presente, e aonde Jesus se faz presente, alguma coisa acontece. Deus nunca vai permitir que ele se manifeste na sua santidade e nada aconteça. Vai acontecer, mas no tempo oportuno. Nós temos que ter a paciência, nós temos que nos posicionar e esperar e descansar nesse Deus, mas haverá apostasia, já está acontecendo, e tomara que nós não sejamos vítimas desse esfriamento deliberado espiritual. Há pessoas que distorcem, pensam que apostasia é só um esfriamento de fé, é uma vontade de, hoje eu não vou à igreja, não, hoje eu não quero ouvir a palavra, não, hoje eu não quero ligar o computador para ver a reunião do cordão, tem outros afazeres. Não, irmão, isso não é apostasia, isso é só um cansaço, uma fadiga. Não, apostasia é aquele que sabe que ele pode se alimentar, que Deus tem algo novo para ele, mas ele deliberadamente decide, não, eu não quero ouvir, não, hoje eu não quero escutar o pastor Jairo, não, hoje eu não quero ouvir nada, eu quero ver novela, eu quero ver um futebol, não, eu vou tomar uma gelada hoje. Não, o pessoal da empresa, sabe, pastor, me convidou pro finalzinho da festa hoje, tem um mistério lá, eu não posso perder, porque só não fala que a gente tem que estar em comunhão, e você vai continuando naquela roda de escarnecedores, né? Adeus ano velho, feliz ano, o ano já virou, daqui a pouco é carnaval e você continua na festa da carne, não conseguindo ser espiritual. E lá no Antigo Testamento já era denunciado isso pelo profeta Oséias. Veja o que ele já dizia para nós no capítulo 4, versos de 6 a 9. O povo de Deus isso, hein? O meu povo foi arruinado, destruído, Deus falando através do profeta Oséias, por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Ou seja, vocês foram negligentes no ensino. Falando para os pastores aqui, eu também os rejeitarei, a fim de que não mais sejam sacerdotes diante de mim. Uma vez que vocês ignoram a lei, no caso da época a lei da Torá, a lei judaica, mas hoje seria a palavra de Deus, o evangelho que nós pregamos através da escritura contida no livro Bíblia. Mas naquele tempo ali era a Torá, mas o Deus é o mesmo Elohim, que alguns falam Shalom, eu falo graça e paz, é tudo igual, não muda nada, é só para identificar a tribo que tu pertence. Eu também
ignorarei seus filhos, diz o Senhor. Quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a minha glória que lhes pertencia por algo que só lhe traz vergonha e humilhação. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles cada vez mais pratiquem o mal. Eles têm prazer em sua iniquidade. Eles têm prazer nos seus pecados. Portanto, olha o que diz Deus aqui essa noite, irmãos. Castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei de acordo com as suas atitudes. Quando seus rituais, a sua liturgia, as suas campanhas têm como único propósito extorquir as ovelhas do Senhor, ao cometer esse estelionato, ele está declarando apostasia. A gente vê muitos ministérios, irmãos, e hoje não dá pra gente se calar mais. A gente tem que se colocar como o profeta Ezequiel, apontar dele e falar falsos profetas, porque não dá tempo mais de a gente mandar as pessoas procure a igreja mais próxima à sua casa, como quem vai numa farmácia, porque tem gente matando a fé de irmãos, fazendo com que pessoas continuem arruinadas. E nessa de entrar no ano novo, de campanhas de prosperidade, tem muitos irmãozinhos que continuam sendo enganados, mas alguns porque querem, porque os olhos já foram abertos, a palavra já foi ministrada, e Deus não toma por tonto, não toma por bobo, não toma por ignorante, depois que o evangelho for pregado. A partir do momento que o conhecimento chegou a você, a partir do momento que a instrução foi passada, e você insiste em se fazer de doido, de doida, meu amado irmão, minha amada irmã, querendo dizer, não, eu sei que é assim, pastor, mas eu prefiro um outro caminho, está demorando muito, esse Deus é muito demorado, eu vou procurar um atalho. Tu vai te dar mal, porque eu já fiz isso, já me quebrei. Ou tu acha que eu cheguei com 58 anos vivendo na presença de Deus? Não, irmão, aqui tem um ex-feiticeiro, um ex-religioso, um ex-idólatra. E eu entendi que a única maneira de você viver aquilo que Deus tem por promessa desde o ventre da minha mãezinha é ficar na presença desse Deus. Então, agora sim eu estou te dando um atalho. Agora sim eu estou te levando um sinal de prosperidade para que você não precise fazer campanha para poder viver o melhor de Deus, que é a boa nova que Jesus Cristo veio nos ensinar. E Paulo insistiu nisso também, ali em Romanos no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Aqui não tem papo, aqui não tem alabrea súbia como um nébias. Aqui a língua estranha vem quando o Espírito Santo tem quem traduza. Aqui a língua estranha vem como dom do Espírito Santo, não para manipular, não para ludibriar, mas para mostrar para vocês que os dons são sim irrevogáveis, vem de Deus, mas eles têm que estar a serviço da igreja, para edificação, para a tua prosperidade espiritual. Porque é na prosperidade espiritual, a partir dela, que as demais coisas começam a acrescentar. Já vou falar disso daqui a pouquinho. E Paulo continua: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se para a renovação da sua mente. Muda a tua mente, muda a tua cabeça, muda os teus pensamentos. Para com esse espírito religioso, para de achar que com essa coisa de frequência, hoje eu vou à missa, hoje eu vou ao culto, hoje eu vou na macumba, hoje eu vou na mesa disso, hoje eu vou naquele templo, hoje eu vou aqui, hoje eu vou ali. Irmão, não é por obras, não é por frequência. Não é assim que Deus vai fazer algo na tua vida. A tua consciência, a tua mente, a partir do momento que ela estiver conectada através do Espírito Santo na palavra de Deus, é que você vai viver esse tempo novo, essa renovação, esse transformar que é de dentro para fora. E essa capacidade é Deus que dá. Aí tu vai poder comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ele começa por um culto racional. Ele começa já até na maneira que você trata esse Deus, não como uma entidade qualquer que você fica fazendo barganhas na virada do ano, né? Ao soltar dos foguetes, achando que alguma coisa vai acontecer. Não vai acontecer nada, irmão. Vai chegar e vai continuar com os mesmos pedidos que você já vem trazendo já há algumas décadas. Mude o teu repertório esse ano. Você que ainda não discerniu o evangelho, porque ainda está confundido pela religião, mesmo que você tenha tido um lindo Réveillon, falando e ouvindo Feliz Ano Novo, dificilmente 2023 será de fato um ano feliz para você, meu irmão. Me perdoe. Se você mantiver as mesmas práticas de anos anteriores, num relacionamento superficial com Deus, buscando realização pessoal, felicidade, alegria, sem se importar primeiro com o teu próximo, quando a verdadeira alegria e a felicidade só podem ser plenas se vier de Deus. A única maneira de a gente ser pleno é sendo igreja. E sendo igreja tem que ser corpo. E para ser corpo, tem que se preocupar com o próximo. É como a nossa irmã aqui que está com o bracinho machucado. Mas, apesar de as pernas dela
terem trazido aqui, todo o corpo sente a dor no braço. Aquela dor não incomoda? Você fica indisposta, assim é o corpo de Cristo, meu irmão. Você imagina como é que o cabeça sente quando você está distante desse corpo? Você que já teve a tua mente renovada, você que diz assim, olha pastor, agora eu sei quem é Jesus, eu não quero mais sair da presença dele, mas você cada vez se afasta mais quando você prioriza na tua vida outras coisas. Depois eu dou uma olhadinha na reprise do culto, o Deus vai estar na mesma comunhão. Não é bem assim, meu irmão, porque nós estamos lidando com o mundo espiritual. A partir do momento que estamos nessa reunião, é nessa comunhão dos santos que Deus age, assim como aconteceu em Atos 2, quando todos estavam ali reunidos no mesmo Espírito, e o Espírito Santo se derramou. Então você fica reclamando que a igreja que você frequenta, ou aonde você vai é frio, é porque você não está fazendo a tua parte como membro, você vai como plateia, como quem vai a um show. Você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça como membro de um corpo, porque você se acomodou, então somente assistir. Hoje eu vou participar da ceia, eu vou fazer lá meu despacho mensal, pastor André, e vou ficar de bem com meu Deus. Eu hoje vou fazer o sacrifício de bode, vou lá cortar, vou imolar ele, vou ficar tudo bem. Eu vou encobrir o meu pecado e vida que seque, né? E a vida continua secando. E a vida não segue, irmão. A vida tranca. Porque você passa a ser o próprio trancador das bênçãos de Deus. Você passa a ser aquele que realmente está contra aquilo que Deus tem para ti. É um contrafluxo daquilo que Deus quer na tua vida neste ano de 2023. Agindo assim, este ano será apenas uma continuidade do ano passado. Não vai mudar nada. Não se muda uma prática, um comportamento, se não houver consciência de que aquilo que estamos fazendo estiver errado. É por isso que eu estou dando um santíssimo, abençoado e amoroso puxão de orelha em você, meu irmão, minha irmã, essa noite. Ah, mas tinha que ser uma palavra tão dura no primeiro dia do ano, pastor? Irmão, como é que tu quer continuar, meu irmão, também? Enganado, ludibriado, como a religião faz? Dá o teu dízimo que Deus vai abrir porta, vai repreender o gafanhoto. Gafanhoto aqui a gente repreende com aquele pozinho, com Detefon ou outro inseticida. Gafanhoto aqui a gente repreende com tela para não deixar ele entrar. Agora o que vai repreender o mal da tua vida é você tendo Deus como teu Senhor. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que tu pede, daquilo que tu pensa. Então tu não tem que fazer nenhum tipo de ritual, de barganha, para poder ter as benesses que o próprio Evangelho promete cumprir na tua vida, desde que tu te posicione, desde que você tenha essa consciência em Cristo, não essa consciência errada, porque enquanto tu estiver fazendo tudo errado, a tendência é tudo continuar dando errado, é uma coisa meio óbvia. Por isso, irmão, a necessidade de pregarmos o Evangelho em tempo e fora de tempo, repreendendo, corrigindo e exortando com toda a paciência e doutrina, como Paulo falou na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Às vezes eu converso com os pastores, mas pastor, eu já falei isso para ele, não adianta, insiste. Se tu vê que aquele irmão, aquela irmã tem chamado, insiste. O máximo que pode acontecer é ficar com raiva de ti. Manda ela morder o cotovelo de raiva e vai se entender com Deus. Pode ter certeza que o Espírito Santo, e nós temos vivido isso, vai inquietá-los a vir até na tua porta e te pedir perdão depois porque entendeu que estava errado com Deus. Mas isso só discerne quem é espiritual. Quem não é, sai do caminho, vai viver o teu oba-oba, vai continuar no teu folclore terrestre, porque você ainda não entendeu o que é ser uma pessoa espiritual, irmão. Mostrando na prática que um comportamento deve estar de acordo com a soberana vontade de Deus. Não adianta tu querer fazer da tua prática a tua vontade. Precisa ser precedido de pensamento segundo a vontade de Deus. Se as tuas práticas foram meramente rituais, não, eu vou lá na campanha da prosperidade. Não, hoje eu vou fazer uma campanha que eu vou começar o ano com tudo destrancado. A campanha da desamarração, a campanha do meu amor da minha vida. A campanha, irmão, é só campanha, só barganha, mas o teu coração não muda, o teu coração continua duro, tu não consegue virar gente, quanto menos um cristão, um seguidor de Cristo. Como é que tu queres que Deus, sendo tratado com espíritos sem luz, um espírito de treva, te abençoe? Não tem como, é impossível, não vai dar certo. Nós somos igreja viva. Nós não estamos pregando aqui dogmas humanos, as religiões aceitas é que assim procedem. E Deus quer falar nessa noite para você que me ouve e que me assiste já nesse vídeo, para você mudar o teu comportamento, para que as coisas automaticamente sejam alteradas. Não se vive novas experiências mantendo as mesmas práticas, especialmente se essas práticas forem antigas e erradas, quando balizadas à luz do Evangelho de Cristo. Ah, mas eu sempre fui assim, pastor. Eu desde pequeno frequento igreja, meu pai e minha mãe também já faziam assim, eu sempre fui assim. Como é que é a tua vida? Ah, minha vida não é muito legal não, as coisas dão errado e tal, mas a gente faz uma campanha disso, uma campanha daquilo, muda? Não muda, mas melhora. Mas cura? Não cura, só ameniza, só atenua, só posterga os problemas. Então isso não é Evangelho. A boa nova de Jesus Cristo tem por propósito
transformar o homem de dentro para fora. Se a tua mente ainda é uma mente de troca, é uma mente de barganha, é uma mente de fazer sacrifício, é o toma lá e dá cá, você ainda não está de acordo com aquilo que Deus quer que tu estejas. Porque quando essa transformação ela vem de dentro para fora, meu amado irmão e irmã, gera nele uma consciência de que somos cidadãos do céu, vivendo transitoriamente nessa terra como peregrinos. E portanto, só através do Espírito Santo de Deus que é possível alterarmos os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos projetos e, como consequência, transformando nossas emoções. E obviamente que ao mudar nossas emoções, muda o nosso comportamento. Tem irmãos que muitas vezes perguntam assim: pastor, eu posso fazer isso, é pecado? Pastor, eu posso fazer aquele uma listinha de supermercado? Isso pode, isso não pode. É o espírito religioso, é o espírito de fariseu, é o espírito de quem não nasceu de novo. Porque a partir do momento, meu irmão, minha irmã, que você tem o Espírito de Cristo dentro de ti, essas perguntas não fazem mais sentido, já caiu em caducidade. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você continua sendo um abençoado ou uma abençoada religioso, religiosa, apenas frequentador de religião, gosta de uma placa e de um banco de igreja, mas não quer ser templo do Espírito Santo. Sinto muito, atualmente continua atrofiada. Vai ser difícil viver uma novidade, fazendo barganha com Deus nesse ano de 2023. Você precisa ter uma consciência em Cristo para que você mude a tua identidade espiritual, que a tua identidade espiritual não seja uma identidade religiosa, mas que ela seja de acordo com a mente de Cristo. Mas eu não consigo entender, pastor. Eu já cansei de frequentar a igreja. Eu vou aqui, eu vou ali. Qual é que é o caminho que é certo, irmãos? Nós temos que nos conhecer primeiro. Por isso que muitas vezes Jesus falava por metáforas, para que as pessoas que tivessem a presunção do saber não entendessem. Mas aqueles cujo coração eram sinceros, muitas vezes pessoas até semi-analfabetas. Então é importante nós conhecermos essa noite. Quando o nosso cérebro entende que uma informação recebida nos é importante, essa informação é transferida primeiramente para uma memória sensorial. Tu sente aquilo. Por isso muitos irmãozinhos que vai naquele culto, sente a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Sente. E daqui a pouco passou aquela emoção, ela não lembra nem do que foi pregado, não absorveu nada. Porque ela só teve uma memória sensorial. Mas a partir do momento que ela começa a buscar na palavra, na revelação, na verdadeira profecia, essa sensação é transferida para uma memória de curta duração, é uma coisa mais profunda. Nela, podemos memorizar até 7 informações, os estudiosos afirmam isso, que durante cerca de até 30 segundos essa informação era captada. Existem estudos, inclusive, que a atenção das pessoas ela é muito mais proveitosa no máximo até 20 minutos de instrução. Depois disso, a pessoa não consegue captar mais nada. Por isso que a gente insiste muitas vezes que quando você está assistindo ao vivo, aqui pelo Facebook, a nossa reunião do cordão, tranca lá o cachorro, desliga o celular, desliga a panela de feijão, tira a atenção de qualquer coisa que te distraia para que você possa colocar 100% do teu foco naquilo que a gente está ensinando. E depois reveja na outra semana a experiência de quem está praticando isso. Nós temos 2 irmãs apenas que fazem isso hoje. Eu quero ainda que elas contem o testemunho do quão proveitoso tem sido esse ensino, essa instrução. Em poucos meses elas evoluíram de uma maneira tal que elas estão podendo já pregar a palavra, só não fazem porque não querem, porque ainda tem coisas que precisam ser tiradas, mas a consciência já está dilatada, a metanoia já se lançou. Precisa agora de um pouco de educação espiritual para ela se programar e se colocar à disposição de Deus como uma pessoa que está ali para servir e não para ser servida. São processos que Deus vai nos ensinando num processo de maturidade. É claro que uma pessoa que tiver o déficit de atenção, ela não vai conseguir assimilar nem uma hora. Mas há pessoas que, por exemplo, a gente ensina o evangelho, ela quer esse evangelho, fala para mim, pastor, olha que coisa maravilhosa, as pessoas geralmente se maravilham com o trabalho que a gente faz do cordão e não conseguem se estabelecer conosco. Voltam para outros lugares, que já estão há 5, 10 anos, então fica aquele vai e volta, um círculo vicioso, porque a pessoa não quer de fato se comprometer com o Criador. Ela quer apenas aproveitar, se envolver até onde ela pode ter vantagens acerca daquela relação. A partir do momento que virar serviço para ela, ela já corre, ela já não quer mais estabelecer uma aliança. Portanto, se num culto, por exemplo, alguém ouve uma palavra, ou um conselho, ou uma oração, mas essa informação não é de fato absorvida, ela não é introjetada de maneira racional, mas apenas de forma emocional, deve-se buscar uma análise mais cuidadosa, mais profunda, através de uma posterior reflexão sobre o que se ouviu, através de uma leitura bíblica, ou através de um áudio, de um vídeo acerca daquilo que foi pregado, daquilo que foi ensinado, para que assim criemos um novo entendimento através de sinapses neurais, e essas informações são processadas como se fosse um computador, elas se instalam em nós, não apenas de maneira emocional, mas elas passam a ser um
conhecimento. E é por isso que a palavra de Deus fala, para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. A graça muitos de nós já desfrutamos, irmãos. Esse favor imerecido que nós temos de estar na presença do Senhor, sem precisar pagar nada, é tudo de graça. Tudo já foi dado, tudo já foi consumado na cruz. Mas o conhecimento, para que nós desfrutemos na totalidade daquilo que Deus tem para nós, há um preço a ser pago. É nos separarmos para Deus em santificação. A palavra santo quer dizer separar-se. Ao nos santificarmos para Deus, ali começa já um processo de intimidade com Deus. E muitas vezes nas lutas ou nos lutos, Deus permite que nesses momentos específicos de dores, Ele atrai a nossa atenção, para que a partir daquele momento se estabeleça de fato um novo tempo, para que comece de fato a acontecer um novo ano feliz nas nossas vidas. Glórias a Deus por essa revelação, por isso a minha insistência, irmão. Não se chateiem comigo, porque a gente pede o tempo inteiro para que vocês analisem as Escrituras, para que vocês façam como o povo de Bereia fazia, lá em Atos capítulo 17, verso 11, também Paulo fala sobre isso, examinando exaustivamente para que aquilo que foi ministrado seja fixado na tua mente e no teu coração. Aí que você começa a viver algo novo. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 12, que assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Tem muitos cristãos, muitos presunçosos que acham que pelo fato de já conhecer a palavra, eu já li tudo, irmãos, não vai nessa. Abre teu coração para Deus abrir tua mente, porque se tu continuar com o coração fechado, tu pode ser um religioso formado, PhD em teologia, mas vai continuar 2023 com um triste ano velho, porque tu não vai viver as promessas. Isso já era falado lá atrás em Deuteronômio 8, 17 e 18. Olha que Deus já falava naquela época. Não digam, pois, em seu coração, alguns presunçosos aqui que me assistem essa noite, a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Eu que construí, eu que estudei, eu que me formei, eu que trabalhei. Eu tenho alguns assim, até na família. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Você que ainda não conhece o Evangelho, por que tem que ter essa reunião de vocês aí? Eu tenho Deus no coração, meu irmão. Você vai desconfiar que tudo que está se falando parece que é um 7-1 de religião, e não é. Deus quer falar aqui essa noite, para que você discina o que é um espírito de fariseu, o que é um espírito de Cristo. E você vai entender as Escrituras de maneira tal que os teus olhos vão abrir e você vai ler segundo Jesus e não segundo teologia. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Qual é a razão que nós no Cordão teríamos em nos reunir aqui, se não fosse pelas almas preciosas, como 5 delas que estão aqui hoje? Se nós pensássemos como esses verdadeiros atacadistas, que estão preocupados apenas com franquias, em ganhar, não almas, mas dizimistas, para que façam campanhas e prometam anos fabulosos, anos de prosperidade. Esse ano vai ser diferente. E não vai ser, porque a mente continua igual. A pessoa só envelheceu mais, mas ela não cresceu na graça e no conhecimento, porque ela não entendeu ainda que o Evangelho é se preocupar com o próximo. O Evangelho é você fazer tudo como se faz para Deus. Por isso que eu hoje procuro cada vez mais, hoje juntamente com minha esposa, após o término da reunião, já amanhã, nós começamos um árduo trabalho gratificante, abençoado, alegre momento de edição. A gente se regozija em fazer essa pregação, porque a gente vai vendo a interpretação se descortinando de forma mais didática. E alguns irmãozinhos depois, pastor, eu assisti a reunião e não entendi, mas agora vendo consegui entender. E é por isso que nós estamos aqui às quartas e depois permanentemente no nosso canal, para que vocês possam entender essa verdade espiritual. Quando vocês começarem a fazer tudo na vida, não mais pensando na pessoa que você faz, é você no seu trabalho, é você que quer buscar prosperidade, mas não suporta o emprego que você vive, não suporta o teu vizinho, não suporta as pessoas com as quais se relaciona. Deus vai permitir que se estabeleçam relacionamentos, até mesmo relações superficiais entre pessoas, para que você possa de fato ter a oportunidade de fazer o melhor para ela, como se fosse para Deus e não para uma pessoa em si. Entenda, portanto, irmãos, o cordão de 3 dobras não é um fim de todas as coisas. Nós somos aqui um ministério apenas como um meio. O fim é o Evangelho, o fim é Cristo. Nós estamos aqui para encaminhar vocês, cujo rebanho a gente sabe que não é nosso, o rebanho é de Jesus. Não temos a presunção de 2023 virar um ministério que vai juntar pessoas. Não queremos ajuntamento, queremos congregação. Congregar é esse encontro saudável, prazeroso,
aonde estamos nessa koinonia, nessa comunhão, nessa troca de amor. Esse é o verdadeiro evangelho. Lembremos que a Igreja de Cristo não é uma organização. A organização é necessária para que nós legitimizemos as relações. Não tem que ter, obviamente, ordem com decência aqui na Terra, mas a estrutura é espiritual. Quando você se der conta que você faz parte de um corpo, você não é uma célula, mas você faz parte de um organismo vivo, cujo cabeça é o Cristo, você vai se sentir tão responsável por essa obra quanto eu e os demais pastores que estão aqui. Você vai entender, por exemplo, o que está lá em Hebreus no capítulo 10, verso 25. Eu adorei pegar essa versão da nova tradução da linguagem de hoje. Está na Bíblia isso aqui, irmãos, não é texto meu, prestem atenção. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando, ou seja, está chegando o dia de Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. É importante que essa palavra, esse conhecimento, seja passado não apenas para que as pessoas se conformem com a vida medíocre que têm e passar um ano desgraçado. Ai, pastor, que palavra pesada, desgraçado. Não, irmão. Desgraçado é aquele que está desprovido de graça. É aquele que está distante do favor imerecido de Deus. Há pessoas que vão passar um ano sofrendo, acreditando que tem que ser assim, só esperando o céu chegar, quando poderia viver bênçãos, vivendo promessas, que a palavra de Deus fala que se nós crescêssemos, nós veríamos e viveríamos e comeríamos o melhor dessa terra, tendo para dar e jamais tomar emprestado. É o Filipenses 4,19, cujo versículo eu recito quase todas as reuniões. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de nos suprir em todas as nossas necessidades através de Cristo Jesus. Mas é importante congregar. O congregar naquele tempo em que não havia Bíblia era o propósito de passar conhecimento. Hoje nós temos as redes sociais. Então o congregar não precisa ser necessariamente presencialmente. É claro que é bom um abraço. Nós que saímos de uma pandemia aí de 2 anos, praticamente quase indo para 3, sabemos o quão importante é o ósculo santo, que é o beijo na face entre irmãos, que o próprio Paulo nos ensina como igreja. É o carinho, é o afago, é o estar junto. Isso não tem preço, irmãos. Mas isso não é condição sine qua non para você se sentir igreja. E nós do Cordão passamos essa verdade para você. Ainda que aos olhos de religiosos pensam eles que estamos dando tiro no pé, porque estamos deixando de arrecadar, quando não sabem os tolinhos que as pessoas que nos abençoam são aquelas que verdadeiramente nos amam, e por nos amar nos conhecem, e por nos conhecer sabem das necessidades, e por saber das nossas necessidades nos abençoam, e quando nos abençoam são abençoadas, porque entenderam a lei espiritual, que é plantando que se recebe, é dando que se recebe. Entenderam a lei do mundo espiritual. Então eu não preciso ficar pregando palavra de oferta para ninguém aqui. Eu preciso explicar para você entender que essa comunhão vai fazer diferença. Eu também não compreendi o evangelho quando eu comecei a minha caminhada juntamente com os pastores, mas busquei conhecer, eu busquei aprender, eu me dediquei a praticar. Fiquei praticamente 10 anos dentro de uma instituição, frequentando muito mais às vezes do que o próprio pastor presidente daquele local. As pessoas não entendiam, mas era Deus me forjando, era Deus me preparando para ter uma vida melhor. Eu não suportava mais viver aquele círculo vicioso, onde eu não saía do lugar, estava na mídia mas não fazia sucesso, era música e novela mas não decolava. E glorifico a Deus por tudo isso. Aquilo que aos olhos do diabo ou dos acusadores foi uma derrota, para mim foi vitória. Porque eu venci em Cristo, eu entendi que essas vaidades que me aprisionavam não me levaram para a sepultura, porque eu não estaria mais aqui, irmão. Certamente eu já teria sido ceifado, ou por uma depressão, ou por algum outro capricho que a minha carne e meu coração enganoso certamente me levaria. Mas quando eu me atirei por esse evangelho, eu consegui entender que crescer na graça e no conhecimento de Jesus é ter esse entendimento da palavra, como a segunda carta de Pedro no capítulo 3, verso 18 nos diz, que ao crescer nessa graça, essa graça deixa de ser apenas uma informação que a gente vai assimilando, mas ela passa a se instalar como uma consciência, um modo de pensar. Você muda. As pessoas vão te olhar, nossa, o irmão está mais calmo, o irmão está mais isso, o irmão está mais aquilo, e as pessoas começam a ver Deus na tua vida. Mas essa busca tem que ser real. Não pode ser uma busca interesseira. Não pode ser aquilo que vai fazer como moeda de troca. Observemos, irmãos, que nesse Réveillon, como em muitos outros, mais ou menos 80% das pessoas, sejam elas cristãs ou não, fizeram os mesmos pedidos de anos anteriores. Projetos pessoais que certamente ainda não foram realizados, devido à falta de quê? De disciplina, falta de fé, de planejamento e de motivação. Mas você, cristão, é contigo que eu falo aqui essa noite. Você, meu irmão, minha irmã, presta atenção no que Deus manda te dizer. Está mais que na hora, já passou do tempo de tu
criar juízo e se posicionar com esse Deus. Não dá para tu viver mais como um turista na presença dele. Ele quer te abençoar sim, mas para de brincar de ser crente, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Deus fala com irmãos e irmãs aqui essa noite. Está mais que na hora de você assumir o teu papel no reino de Deus, para que você de fato deixe de ser apenas um crente, porque crente até o diabo é, porque ele crê, mas ele não obedece, ele não vive o evangelho, portanto ele não é um seguidor, ele não é um cristão nem uma cristã. O profeta Jeremias nos ensina, e eu encerro aqui essa palavra nessa noite nesse versículo duro, no capítulo 23, verso 13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Não dá para buscar Deus só de uma forma cultica. Não, eu vou lá hoje, a cada 15 dias, lembrar da gente, ou com você que vai à missa do domingo. Então todo domingo você vai estar buscando Deus. Ou você que está no ministério que tem mais cultos semanais, então é naquele momento que você devota de forma religiosa uma frequência, como quem vai à academia, como quem vai ao trabalho. Eu tenho que trabalhar, senão não tenho meu salário no mês, eu tenho que ir lá rezar. Eu estou escalado hoje, então eu tenho que pregar, eu tenho que louvar, eu tenho. É a teologia do pau de arrasto, é a teologia daquilo que não é sincero aos olhos de Deus. Você pensa que está enganando quem? A mim não é, muito menos ao teu Senhor. Portanto, este ano, para que você de fato, irmão, não viva mais um engodo, uma mentira, se posiciona, pois agindo assim, mesmo com eventuais adversidades, ao término deste ano, você verá que graças ao seu posicionamento com Deus, 2023 terá sido um melhor ano da tua vida, podendo ser um verdadeiro divisor de águas da tua história. E de fato, não apenas um feliz ano novo. Você não vai mais ficar apenas postando da boca para fora, apenas para fazer média, ou para fazer uma graça, para fazer um protocolo, tão somente como quem dá qualquer outra data comemorativa. Mas você vai dizer como testemunho, não, realmente, depois dessa palavra, eu não apenas vivi um feliz ano novo, mas eu pratiquei o evangelho e pude, ao término de 2023, ter vivido o melhor ano da minha vida, onde foi um divisor de águas, é onde eu vivi um novo ano feliz. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia 4 de janeiro do ano de 2023, na reunião do Cordão.